Passo a palavra agora a Marielle Rezende de Andrade, engenheira ambiental e de segurança do trabalho, representando a Copersul Reciclagem. Fica à vontade, Maria. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento as autoridades e a todos os presentes e os que nos acompanham em casa. Se fosse por mim, eu não estaria aqui. Eu comungo muito do que o Samir acabou de dizer. Já participei de outras falas aqui nessa casa e, infelizmente, não vejo muita evolução. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, semana passada eu estava na Copersul e o atual presidente fez uma fala que eu não entendi. Ele falou assim, deixa eu ali fazer uma caridade. E eu assim, caridade? E ele foi triar material. Material fino, por sinal. Não lembro qual era o tipo do material. Eu falei, mas como assim caridade? Ele falou, pois é. O que a gente recebe da comercialização, da divisão de recursos, do que chega aqui para nós, não paga, não é um salário digno. Como o Toninho já trouxe, por conta dos preços do material, e isso não é de hoje que a gente fala. Eu estou pegando um pedacinho da fala de cada uma das pessoas que já esteve aqui, para a gente tentar fazer um fechamento e sair daqui com ações. Lá em 2020, não foi só eu, foi eu e mais todas as pessoas que estão aqui, nós elaboramos de forma conjunta uma proposição de inclusão na LOA de uma verba para a remuneração dos serviços prestados. E aí, muita gente não entende. Como assim remunerar qualquer serviço prestado? Ele precisa ser pago. Se você vai... Obrigada. Se você vai fazer algum serviço, você precisa da remuneração. E isso não acontece. E aí a gente vê a realidade dentro das cooperativas e associações. Tenho boas notícias e isso daí eu fui provocada numa reunião que eu fui, e eu lembro que até o Márcio falou assim, por que não, eu perguntei, por que eles não são remunerados? O Márcio comentou assim, não tem inclusão orçamentária. Então, a gente fez esse documento para incluir. Tenho boas notícias que eu acredito que nós já temos essa inclusão, essa dotação orçamentária aprovada no orçamento do ano passado. Ou seja... a gente tem verba para remunerar esses serviços prestados pelas cooperativas e associações. Por que isso não acontece? Sabemos que temos entraves legais para isso. Precisa de chamamento público, precisa de transparência, precisa de uma série de questões. Então, eu acho que tem que ser prioridade a gente pegar essa dotação orçamentária, sentar com o prefeito, levar isso para cima. E aí eu falo da minha indignação, porque, assim, até o Wagner comentou, época de eleição a gente protocolou, na mão de prefeito, de secretário, de Câmara dos Vereadores, nunca tivemos uma resposta oficial desta proposta de inclusão na LOA. Então, assim, é como se fosse cidadãos e prestadores de serviços invisíveis. Por quê? O serviço está acontecendo, a gente entra lá no Portal Nacional de Informações sobre Saneamento, tem lá os dados da coleta seletiva, que provavelmente o setor de serviços públicos coloca isso lá. Então, existe a coleta seletiva, esses materiais chegam até as associações e cooperativas, porém, isso não é contabilizado. Então, as associações e cooperativas elas estão fazendo uma caridade ao município. Normalmente, a gente faz caridade depois que a gente já pagou as contas, depois que a gente tem uma saúde financeira e uma segurança social, o que não acontece hoje nas cooperativas e associações. A gente está vendo, e não é exclusividade daqui, a gente está vendo profissionais, isso eu falo, porque eu estou lá tem 4, 5 anos, todo dia que eu chego lá, eu tenho uma aula com esses profissionais da reciclagem. E eles não estão sendo remunerados por isso. E aí, vamos acabar com as cooperativas e associações? Então, esse é o meu apelo. E dentro do objetivo de hoje, que são as políticas públicas voltadas para a coleta seletiva, eu listo aqui uma série, mas eu não vou me alongar muito. A questão da remuneração justa, a questão da responsabilidade compartilhada. Leis já existem, a IULA trouxe isso muito bem. Por que elas não são aplicadas? Grandes geradores, eles são obrigados a dar conta dos resíduos. A partir do momento que o município fala assim, eu não vou mais coletar os grandes geradores, eles vão ter que procurar prestadores de serviços. E vai criar um novo mercado. Consequentemente, remuneração para esses profissionais.
A questão da valorização dessa classe. Normalmente, eles são profissionais invisíveis. E, junto a isso, não adianta a gente só ficar chorando, a gente tem que buscar soluções. E uma das soluções que a Copersul encontrou, inovando, foi na gestão dos resíduos orgânicos, que depois a Beth vai falar melhor. Então, a gente está transformando restos de alimento em um adubo riquíssimo e está tentando gerar renda. O que a gente precisa com relação a isso? Leis que incentivem a compostagem, políticas públicas que divulguem essas informações para a população. E isso daí, em formas de benefício, né? Porque a gente sabe que lei no papel não adianta. Se a gente não colocar em prática e não incentivar a população de alguma forma, ela não vai sair do papel. Deixa eu ver o que mais aqui. Só para finalizar, a gente não adianta ter somente políticas públicas, como a gente já tem. O que a gente precisa é praticar políticas públicas. Então, o meu apelo é que, do fundo do meu coração e de todo o meu desejo técnico e profissional, é que a gente saia daqui hoje com uma reunião marcada com o prefeito, com, pelo menos, alguma proposta para até esse final de ano a gente ter algum andamento da remuneração pelos serviços prestados e, principalmente, que a gente possa olhar para esses profissionais como prestadores de serviços, como pessoas técnicas capacitadas, que elas precisam ser valorizadas pelos serviços prestados. Então, eu acho que, se a gente conseguir sair daqui com pelo menos uma dessas questões alinhadas, eu acho que já vai ter valido aqui o tempo que eu estou ganhando e estou investindo aqui nessa casa hoje. Então, gente, eu me coloco sempre à disposição, como eu sempre me coloquei, e eu acho que a gente tem muito, muito o que crescer, evoluir, melhorar, e principalmente profissionalizar isso, que é um serviço essencial básico, prestado por esses profissionais para todos nós, pessoas, comunidade, poder público, e eu acho que o caminho é esse, não tem mais volta. Reciclagem, gestão de resíduos sustentável, valorização das pessoas, é o tripé da sustentabilidade, com consequência da remuneração. Então, não adianta se falar de outra coisa, senão a valorização desses profissionais. Obrigada, gente.